Depois de 3 anos sem progresso, as negociações entre a Palestina e Israel foram retomadas na esperança de se chegar a uma resolução. Uma forma que possa levar os palestinos a concretizar o sonho de estabelecerem o seu próprio Estado independente ao lado do Estado de Israel. Para nos explicar melhor os desafios que se colocam, quer a palestinos, quer a israelitas, damos as boas-vindas ao responsável palestino pelas negociações, Saeb Erekat. Cerca de 4 meses após o reinício das negociações, já foram conseguidos ou não avanços concretos? Não posso falar de resultados concretos por causa do comportamento israelita à margem da mesa de negociações, desde que as conversas começaram a 29 de julho. Refiro-me ao comportamento que levou ao assassinato a sangue frio de 31 palestinianos, para além das iniciais intenções israelitas de construir 5.992 habitações, o equivalente ao triplo do crescimento normal da cidade de Nova Iorque. Mais do que isso, houve a destruição de 209 casas e outras construções palestinianas e ataques à mesquita de Al-Aqsa. E ainda o aumento de 41% de ações terroristas pelos colonos e o aperto do cerco à faixa de Gaza. Este tipo de comportamento significa uma coisa: o governo de Israel está determinado em fazer ruir as negociações. As últimas declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mostram que ele não pretende parar a colonização nem por uma hora. Parece que a Palestina está a negociar apenas com Tzipi Livni e não com o governo de Israel. É assim? O governo israelita tem responsabilidade pela colonização. O primeiro-ministro de Israel já mostrou preferir a colonização às negociações. Ele optou por impor, em vez de dar continuidade ao processo de paz. Por causa disso, o governo de Israel tem toda a responsabilidade pela atual crise nas negociações. Quais são os pontos essenciais da discórdia entre a Palestina e Israel? Não posso aprofundar muito os detalhes das negociações, mas o que deve ser reconhecido sob a legitimidade do direito internacional é claro e específico. Um Estado palestiniano não tem qualquer significado se não tiver como capital Jerusalém Oriental. E não haverá Palestina sem a faixa de Gaza incluída. Gaza representa o Mediterrâneo e a corporação total. Somos o mesmo povo. Não podemos pôr fim a esta luta sem encontrarmos uma solução para a questão dos refugiados. E aqui refiro-me à Resolução 194 das Nações Unidas. Que opções restam no caso das negociações falharem? Hoje em dia, a Palestina está dentro dos critérios que lhe permitem integrar 63 organizações internacionais, incluindo as 4 Convenções de Genebra, a de Viena e o Tribunal Penal Internacional. Todos os que temem os tribunais internacionais devem parar com os seus crimes. Nós estamos a construir uma relação forte com a União Europeia, de forma a pormos um travão nos colonatos. E também estamos a estreitar laços com a América Latina. Estamos a fazer tudo para conseguirmos o reconhecimento como Estado da Palestina por parte do maior número possível de países, em especial dentro da União Europeia. Mas tal como nós temos uma estratégia, Benjamin Netanyahu também tem a dele, que é baseada em 3 fundamentos. Ele precisa de uma autoridade palestiniana sem autoridade. Precisa de uma ocupação dos territórios sem custos para Israel. E ele está a tentar afastar a faixa de Gaza da Palestina. Assim, para quebrarmos a estratégia dele, temos de reorientar os esforços palestinos e temos de nos ajudar uns aos outros neste particular. Netanyahu tem de perceber que nós vamos pedir a adesão a todas as 63 organizações internacionais e também ao Tribunal Penal Internacional. Quais são os principais motivos que vos levam a não reconhecer Israel como um Estado judaico? Isso basicamente significaria que reconhecíamos esta como uma terra judaica e nós não podemos aceitar isso. Não vou mudar a minha religião, a minha história e a minha cultura. As circunstâncias políticas e a lei internacional dizem que, pelas fronteiras definidas em 1967, existem 2 países.
E nós aceitamos isso. Mas não podemos aceitar de todo Israel como um Estado judaico. Houve uma conversa sobre troca de territórios entre Israel e a autoridade palestiniana, sob condição de se manterem alguns colonatos na Cisjordânia. Está de acordo com esta proposta? Falou-se sobre troca de territórios de valor similar, mas deixe-me dizer-lhe, a nossa posição é de que podemos falar sobre isso apenas e só se Israel nos reconhecer como um Estado de acordo com as fronteiras definidas em 1967, porque a troca de territórios é possível entre países e é uma questão soberana para cada um dos países. Há medidas de segurança em curso, em particular nas fronteiras com a Jordânia, que tenham apoio norte-americano? Estas são fronteiras entre a Jordânia e a Palestina desde que Israel terminou a retirada gradual. Não vamos aceitar a presença israelita nas nossas fronteiras orientais ou ocidentais, nem em qualquer porto, qualquer posto fronteiriço terrestre das nossas águas territoriais ou no espaço aéreo palestiniano. Este é o Estado soberano e independente da Palestina. E aceitam a presença de tropas internacionais? Estamos receptivos às tropas internacionais. Não rejeitamos a sua presença. Vemo-la em diferentes partes do mundo e de forma pacificadora em muitos países. E quanto à proposta de haver tropas internacionais em Jerusalém? Porquê? Porque em Jerusalém? Jerusalém é um território totalmente ocupado, tal como Rafah, Khan Yunis ou Jericó. Se houver um problema específico com os locais sagrados, então este será uma questão soberana para o Estado resolver. Mas Jerusalém, de acordo com a lei internacional, não é diferente de qualquer outro território ocupado depois de 1967. Merece o mesmo tratamento dado, por exemplo, aos também ocupados Montes Golã, ou como os territórios libaneses ocupados. Discutir a privacidade aqui e ali e falar sobre os locais sagrados tem uma vez mais a ver com o Estado soberano. Jerusalém, de acordo com as fronteiras de 1967, tem 6 km². Se somam aos 4 km² ao redor da mesquita. Não é legítimo ocupar territórios pela força. كبير المفاوضين الفلسطينيين السيد صائب عريقات شكرا جزيلا لك.